Bom, eu fui para Miami para conhecer o sistema de transplante americano, principalmente aquele transplante multivisceral, que acho que é uma das maiores carências brasileiras. A gente teve casos recentes de doenças raras, síndrome rara, que causa falência intestinal e um bebê que, por exemplo, precisava de transplante de 5 órgãos. O pai desse menino se acorrentou lá em São Paulo, na Avenida Paulista, na frente da Justiça Federal, porque uma juíza negou a cirurgia em Miami para esse bebê. E aí eu fui atrás para tentar entender o que estava acontecendo, né? E na verdade a juíza indicou que ele fizesse a cirurgia no sírio-libanês. Só que eu fui descobrir que, primeiro, não tinha nenhum médico que já tivesse feito um transplante multivisceral em algum bebê, e segunda questão de falta de direito no Brasil é que não tem órgão pediátrico doado. A gente não tem uma política de doação de órgãos pediátricos. Já a política de doação de órgãos, ela já é complicada, porque o Brasil é um país muito solidário. É muito fácil de fazer com que as pessoas doem, mas a gente precisa de toda uma estrutura em volta disso, uma logística, que é o que os Estados Unidos têm. Então você pega o Jackson Memorial Hospital, que é o maior hospital público dos Estados Unidos, que fica em Miami, e é lá que acontece a maioria o maior número de transplantes nos Estados Unidos é feito lá. E quem é o chefe dos transplantes e que faz o transplante multivisceral é um brasileiro, o Dr. Rodrigo Viana, que adoraria poder fazer isso aqui. Mas aqui a gente não tem logística, não tem a estrutura necessária, né? E o que a gente vai fazer é que o Dr. Rodrigo Viana vem para uma audiência pública, que a Comissão de Seguridade Social e Família está trazendo em novembro, e a gente vai discutir não só a logística de doação de órgãos para tentar melhorar o nosso, como a própria legislação de doação, a legislação referente à morte cerebral, que é um fato importante. A gente tem legislação que já está aqui na Casa Civil para ser sancionada com relação a esse tema, que é fundamental que se notifique morte cerebral para a gente saber de números. Também tem todo um outro trabalho junto, por exemplo, com os convênios médicos que nunca cobriram transplante de órgãos. Hoje é o SUS que banca tudo isso, seja a pessoa pobre ou seja a pessoa rica. E isso em muitos países é bem diferente. E num país onde a doação funciona e o transplante funciona como Estados Unidos, o governo paga transplante renal, simplesmente porque é muito mais barato fazer um transplante de rim do que bancar uma hemodiálise. Por isso que o governo banca, mas quando se trata de outros transplantes, são os convênios que bancam. Aquela pessoa que não tem convênio vai no hospital público e aí ela tem sim esse transplante feito. Então o que a gente quer é aprimorar o transplante de órgãos no Brasil, e isso inclui desde o momento da morte cerebral, todo o tratamento daquele cadáver que tem que ser cuidado para que a doação ocorra, o transporte, a logística e depois de implantado, um acompanhamento. E isso que a gente quer melhorar no Brasil e quer iniciar o transplante multivisceral, que não é possível que o Brasil não tenha essa modalidade e o maior especialista disso é brasileiro e não pode fazer isso no Brasil porque aqui não tem órgão pediátrico. Então, assim, a gente entende que a morte de um bebê é algo tão duro que ninguém discute a doação dos órgãos desse bebê. Mas a gente tem que discutir para poder melhorar a vida de tantas pessoas. E hoje no Brasil a gente sabe que doação de órgão é um tema bastante polêmico. Só que a gente tem hoje uma política de doenças raras. E são muitas as doenças e síndromes que causam falência intestinal e necessidade de transplante multivisceral. Então, acho que está na hora da gente rever e recomeçar uma discussão. E vamos aproveitar a vinda do Dr. Rodrigo Viana
para essa audiência pública de transplante para recomeçar essa discussão. E é sempre para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.